A minha oração nesses dias é para que Deus levante uma nova geração de pessoas que estejam dispostas a seguir a Jesus e arriscar pela fé através da palavra de Deus. Eu falei quinta-feira para os homens aqui na comunidade de homem que nós perdemos aquela fé aventureira. Quando nós éramos meninos, principalmente os meninos, nós íamos tomar banho de rio, nós íamos caçar, nós íamos andar pelo mato, fazer uma série de coisas, muitas vezes até contrariando as ordens dos nossos pais. E nós íamos, e muitas vezes não medíamos nem a consequência daquilo que poderia dar. Uma vez, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. O meu pai, eu já morava no Mato Grosso do Sul, e o meu pai, ele precisou vir rápido aqui, porque a minha avó, a mãe e o pai dele, eu não lembro se era ou a avó ou o avô que estava ruim, muito doente. E ele e minha mãe vieram, nós ficamos em casa. E nós tínhamos, né, uma vizinha. Meu pai mora ainda na mesma casa que nós morávamos lá. E a vizinha morava assim de porta próxima. E ela cuidava. Hoje eles moram em Saldanha Marinho. Congrego lá na igreja do pastor Jeter. E eles ficaram cuidando de mim e do meu irmão. E minha mãe falou: vocês não ficam andando de bicicleta, porque não sei o que. Nós tínhamos costume de andar no mesmo banco em dois. E foi dito e feito. Nós andávamos em dois no banco. E daí logo surgiu aqueles ferrinhos que colocava do lado, e andava outro segurando na garupa. Vivia com os negócio da perna aqui, tudo queimado do pneu. E aí, dito e feito, no dia que meu pai foi viajar à tardinha, nós fomos andar de bicicleta, fazer uns malabarismos. Vocês não podem fazer em casa, viu, gurizada? Estou só contando aqui para vocês verem o que é desobedecer ao pai e à mãe. E eu sei que o menino fechou lá, nós estávamos em 3 na bicicleta, e nós trombamos de bicicleta lá, e eu bati a minha canela. Quando sai a capa do pedal, fica o ferro. E aquele ferro entrou na minha perna. Então, tanto assim. E quando eu olhei aquilo, nem sangue saiu. Ficou pareceu, não sei se tinha gordura, uma carne branca ali, um negócio estranho, um buraco assim, ó. E eu, na hora, eu lembrei, falei, minha mãe, veio a voz da minha mãe: vocês não vão andar de bicicleta. E aí eu comecei a chorar, com medo de que eu teria que ir para o hospital e que minha mãe não estava ali. Daí comecei a lembrar de um monte de coisa. E aí, dito e feito, eu dei, acho que na época 12 ou 14 pontos. E eu tenho a marca até hoje, uma marca de desobediência. Mas quando nós éramos meninos, quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos mais coragem de fazer algumas coisas, mesmo essas erradas. E eu disse para os homens quinta-feira que nós precisamos resgatar essa fé aventureira que nós tínhamos quando menino, de ousar obedecer aquilo que Deus diz a despeito de qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. E eu queria compartilhar com você hoje, nessa noite, algo a respeito, tanto para os homens como para as mulheres, a respeito de coragem. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de coragem e de moderação. E se Deus nos deu espírito de coragem, de ousadia, de moderação, porque muitas vezes nós não obedecemos ao chamado de Deus? Porque muitas vezes nós não fazemos como Abraão, que saiu para o lugar do lugar onde ele estava e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus disse a Abraão: pega a tua família, tuas coisas, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E o interessante é que Abraão não faz muitas perguntas para Deus, ou na verdade não faz nenhuma. Abraão imediatamente reúne a sua família, os seus empregados, as suas coisas, arruma as malas e sai em direção ao lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Eu fiquei pensando, eu comprei uma coleção, até ia passar hoje esse vídeo, uma coleção que fala rapidamente, resumidamente, algumas histórias, e fala a respeito dessa história de Abraão. E eu fiquei pensando, se fôssemos nós, se Deus dissesse para você:
hoje à noite, quando você fosse dormir, fulano, você vai pegar a sua família, você vai vender as suas coisas, você vai arrumar suas malas e vai ir para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus aonde? Não, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que nós sairíamos? Será que nós obedeceríamos a Deus? Porque a gente diz assim, não, eu sou obediente a Deus, eu obedeço a voz de Deus. Quando eu ouço o Deus falar comigo, quando eu sinto, eu obedeço a Deus. Hoje, nós estamos diante de uma sociedade totalmente desestruturada e que tem uma necessidade desesperada de ver homens e mulheres que obedecem a Deus, que acreditem no poder ilimitado de Deus. Porque se nós cremos que Deus é um Deus todo-poderoso, olha para mim, gente. Se nós cremos que Deus é um Deus todo-poderoso, por que nós não obedecemos quando Ele nos manda? Por que nós não fazemos aquilo que Ele diz para que nós façamos quando Ele nos diz para fazer? Moody, um homem que Deus usou muito no século, vou falar um pouquinho dele depois, 19, ele diz assim: se Deus é o meu sócio, por que eu não faço planos grandes? Ou por que eu não tenho grandes planos? O problema é que a gente arruma sócio que Deus não mandou. O problema é que a gente faz coisas que Deus não mandou nós fazermos. E nós vivemos muito hoje como nós vivemos numa situação financeira, porque nós não temos muito recurso, então nós não ousamos. E espiritualmente, querido, na vida cristã, na fé, isso não funciona. Segurança funciona nas suas finanças, segurança funciona na sua empresa, segurança funciona nos seus negócios. Agora, na vida cristã, na fé, esse não é o lema. Na fé você deve arriscar. Na fé não vai funcionar como funciona nas suas finanças. Porque se você não arriscar, ousar crer naquilo que Deus falou, querido, você não vai poder ver Deus cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu vejo hoje pessoas, homens, mulheres, que perderam essa coragem, que perderam essa fé de acreditar que Deus é um Deus que tem ilimitado poder. Pessoas de coragem que são aquelas que criam os seus próprios caminhos, porque ousam acreditar em Deus, na sua voz. E eu creio, quero desafiar você nessa noite, irmão e amigo, a calçar os sapatos da fé e dar início a uma incrível jornada com Deus de fé. Porque é a sua fé que vai mover Deus na sua direção. E quando Deus se mover na sua direção, as suas circunstâncias serão totalmente transformadas. Mas antes de Deus transformar ao seu redor, Ele vai transformar você. Antes de Deus mudar as suas circunstâncias contrárias, Ele vai mudar algo em você. Sabe por que as coisas estão do jeito que estão? Porque Deus precisa mudar algo dentro de você. Porque tem muita coisa, se Deus te abençoasse, a primeira coisa que você abandonaria era Deus. Se Deus mudasse essas circunstâncias que talvez você está enfrentando, você não serviria a Deus com tanto afinco como você serve. Você não viria à casa de Deus. E mesmo assim, tem gente que está com a água aqui, ó, e ainda serve a Deus daquele jeito. Mas se a gente pergunta, quantos querem a bênção de Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas quantos querem ter o compromisso de viver uma vida com Deus, para que essa bênção, você não precise correr atrás dela, porque a Bíblia diz que aqueles que obedecem a Deus, a bênção corre atrás deles. Sabe o que Deus está à procura, irmão? De homens e mulheres que creiam que com Cristo nada é impossível. De homens e mulheres que ousem acreditar em todas as promessas que Deus tem na sua palavra para mim e para você.
E nós acabamos sendo moldados, sendo induzidos pela sociedade a nos contentar com a mediocridade durante tanto tempo, que ela até parece normal. Ah, tá bom, dando para comer, não morrendo de fome, tendo que vestir, tá bom. E por isso nós acabamos não fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Por isso nós não obedecemos como Deus pede para que nós obedeçamos. Mas no fundo do seu coração, no fundo do meu, dos nossos corações, eu creio que existe um desejo ardente de fazer a diferença, de marcar uma geração, de fazer a história, de transformar as circunstâncias. Porque se nós temos a palavra de Deus em nós, se nós temos a presença de Deus habitando em mim e em você, querido, não poderia ser outro desejo do nosso coração, a não ser fazer a diferença. Fazer a diferença na sua escola, no seu trabalho, na rua, dentro da sua casa. E se esse não for o nosso desejo, irmão, alguma coisa está errada. Se esse não for a vontade do nosso coração, alguma coisa não está certa. É tempo desses homens e mulheres ser tudo aquilo que Deus permite que nós sejamos. Deus não quer você como alguém que faça parte daquilo que Ele tem para você fazer. Deus quer que você faça tudo aquilo que Ele tem para você fazer. Paulo, em 2 Timóteo, quando ele chegou no final da sua vida, ele dá uma declaração fantástica. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira. Ou seja, ele está dizendo: Timóteo, meu filho, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz da melhor maneira. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz com excelência. Não tem mais nada para mim fazer aqui na terra, mas uma coisa eu guardei: a minha fé. Uma coisa eu guardei desde o início da minha vida: aquilo que Deus me prometeu, porque eu obedeci, Ele cumpriu na minha vida. O que Deus espera de você? Ou o que você espera que Deus faça na sua vida? O que você espera que Deus mude na sua vida, para que você faça aquilo que Ele espera que você seja? Você não pode se acomodar, irmão. Acorda o irmão do seu lado e fala assim: não se acomode. É tempo de você crescer. É tempo de você mudar. Você tem que mudar. Não pode ser cabeçudo. Às vezes o homem, a gente fala, na Bíblia diz assim: o homem é o cabeça da mulher. Mas não é para ser cabeçudo, viu, irmão? E a mulher não é para ser goteira, viu, irmã? Ficar pingando. É porque ele tem. Mas não tem aqui, só lá em São Paulo, longe daqui. É tempo de você se entregar a Cristo sem medo, sem hesitação, sem dúvida. Não, se Deus mandou, eu vou fazer. Se Deus espera de mim, eu vou ir. A minha oração é para que Deus levante uma geração que esteja disposta a se aventurar. Por isso eu disse da fé aventureira que nós tínhamos quando meninos, quando crianças. Porque se nós nos aventurarmos e ousarmos crer em Deus, nós vamos descobrir, como diz a frase, que para contemplar a vista vale a pena o esforço da escalada. Não sei se você já teve a oportunidade de subir num monte, numa montanha, e contemplar. Eu tive a oportunidade de ir em Israel em 2009, e eu subi num dos montes lá onde Elias fez o desafio com os profetas de Baal, e você consegue ver toda uma planície bonita. Para subir lá em cima não é fácil, mas quando você chega lá em cima, você vê aquela vista maravilhosa.
Então, irmão, se você quiser vislumbrar aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que fazer a sua parte e subir. Vai ter que se esforçar, vai ter que sair dessa vidinha que costumeiramente você acabou se habituando. Ah, pastor, meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou morrer assim também. Deus está esperando alguém, irmão, alguém que Ele possa confiar uma grande oportunidade. Abraão, Deus deu uma oportunidade para ele, ele aproveitou essa oportunidade e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Imagina se Abraão diz assim: ah, Deus, eu não sei, olha bem, Senhor, eu estou bem aqui, estou próspero, a minha família está bem aqui, as coisas estão acontecendo na minha vida, estou ajudando muitas pessoas. O que Abraão perderia se ele tivesse desobedecido a Deus, ou não obedecido à voz de Deus? E muitas vezes nós, irmãos, temendo a opinião dos outros, caímos nessa rotina da conformidade, da mediocridade. E o que a nossa geração precisa são pessoas revolucionárias, pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença, que tenham coragem de crer em Deus, e a coragem de ver Deus fazer aquilo que Ele tem prometido para mim e para você. A Bíblia está cheia de história de revolucionários. E o que fez desses homens e mulheres pessoas que mudaram, que transformaram, que ousaram? A fé, a coragem de acreditar em Deus. Não tiveram medo de deixar as suas casas, as suas terras, as suas pátrias, as suas famílias. Não tiveram medo de andar sobre as águas. Não tiveram medo de confrontar os falsos profetas, de denunciar o pecado de reis. Não tiveram medo de orar para que os milagres acontecessem. Homens e mulheres que ousaram, que resolveram crer e acreditar. Todos os domingos, quando eu saio da minha casa para vir à igreja, eu venho com muita expectativa no meu coração. Muita expectativa, porque eu sei que Deus, Ele tem algo para a minha vida, e não porque eu sou melhor, ou porque nada disso, porque ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. E as mesmas promessas que tem nessa palavra para mim, tem para você. Agora, o que Deus está esperando é alguém que vai aproveitar essa grande oportunidade que Ele tem para que eu e você façamos a diferença. Pela fé, Abraão deixou sua casa, viajou para uma terra desconhecida, se desprendeu das suas raízes, deixando tudo que lhe era familiar para obedecer à voz de Deus. Abriu mão de tudo. Em Abraão, Deus começa a tratá-lo como um modelo de homem para mim e para você. Porque as nossas escolhas, irmãos, as escolhas que nós fazemos vai determinar os caminhos que nós vamos seguir. Se você quiser continuar nessa vidinha, se você quiser continuar nessa mediocridade, se você quiser continuar nessa conformidade, nesse conformismo, nessa acomodação de que tá bom, afinal de contas eu estou bem, pastor, eu tenho casa para morar, moro com o sogro, moro com o pai. Irmão, quem casa quer casa. Você pode morar por um tempo, mas você tem que dar um jeito de se mexer e vai comprar sua casa. Gênesis capítulo 3 diz assim: deixará, portanto, o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tem que deixar emocionalmente. Tem filho que vai chorar no colo da mamãe quando briga com a mulher. E a mãe vem de falar assim: toma vergonha na cara, meu filho, você tem que ser homem. Fala: coitadinho dele, ela não faz a sobremesa que eu fazia para ele.
mulher que discute um pouquinho com o marido vai chorar. O pior é que quando não vai para a mãe, vai para as vizinhas. Você nem sabe o que meu marido fez para mim agora. Vai orar, irmã. Coloca diante de Deus. Ora pelo seu marido. Casou, minha filha. Antes de casar, sua mãe e seu pai diziam para você assim. Quando você falava, mãe, eu estou vendo, abre o olho. Depois que você casou, você vai falar alguma coisa e eles dizem para você, fecha o olho. Agora não adianta. Tinha que ter visto antes. É ou não é verdade? Agora casou. Agora vamos se lixar e vamos se ajustar, meu irmão. Porque as escolhas que nós fazemos vão determinar esses caminhos que nós vamos seguir. E o que Deus está esperando de mim e de você é que nós sejamos identificados como seguidor de Jesus. A nossa vida não deve girar em torno somente das coisas. A nossa vida deve girar em torno de Jesus, da presença dele em nós. Abraão tinha uma vida estruturada, tinha sua família, seus pais moravam ali, seus parentes, e ele resolveu abandonar tudo e se tornar um peregrino, alguém que iria andar para um lugar que nem sabia onde era, nem para que lado ficava. Sabe por que nós não fazemos muitas vezes o que Deus nos pede? Porque na verdade nós não cremos. Não acreditamos no poder de Deus que pode nos proteger, nos prover e nos sustentar. Nós precisamos voltar a acreditar que Deus é poderoso para nos proteger, nos prover e nos sustentar. Você não vai conseguir cuidar dos seus filhos 24 horas. Eles vão para a escola, mas depois eles vão trabalhar, eles vão estudar, vão morar fora. E você não tem como cuidar deles. Se Deus não cuidar, se você não crê que Deus é poderoso para cuidar deles, não adianta. Você não tem o que fazer. Se você não acreditar que Deus é poderoso para prover para você o alimento, se você trabalhar, se você fizer a sua parte. A maior vocação de Abraão foi a sua fé. Por isso que na palavra de Deus ele é conhecido como o pai da fé. Ele atendeu o chamado de Deus. E esse chamado de Deus sempre envolve algum tipo de separação. E é isso que nós precisamos nos acostumar. Obedecer ao chamado de Deus não é para os fracos, para os covardes. Tem que ter hombridade, tem que ter seriedade, tem que ter fidelidade, tem que estar disposto a mudar muitas coisas na sua vida. Precisa-se de coragem para obedecer ao chamado de Deus. E essa coragem, querido, ela é um estilo de vida. Não é uma decisão de coragem durante toda a sua vida, não. São decisões de coragem durante toda a sua vida. Por isso Deus disse para Josué: Josué, quando você entrar na terra, ser forte, corajoso, não temas, não desanimes. Então somente ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor disse, farei você herdar a terra que eu prometi como herança aos seus pais. E é essa coragem que vai nos manter à frente, quando todos ao nosso redor muitas vezes vão cair, quando muitos ao nosso redor vão fracassar, vão desistir, e vão tentar desistir, fazer com que você desista e com que você fracasse. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Abraão partiu sem saber para onde ele estava indo. Atender o chamado de Deus, querido, não é como tirar férias, é uma vocação. Atender o chamado de Deus não é só o pastor, não são só os líderes. Atender o chamado de Deus é para todos nós. É hora de nós começarmos a jornada que Deus tem para as nossas vidas. E a nossa jornada primeiro começa com o primeiro passo. Um passo após o outro, um dia após o outro. O que nós não podemos mais é permanecer à margem. O que nós não podemos mais é ficar as coisas
olhando as coisas acontecer e não fazer nada. Devemos ouvir a voz de Deus e segui-lo com determinação. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele deixou sua casa, seus parentes, suas raízes, muitas coisas, e isso representou uma ruptura na vida de Abraão. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Essas rupturas são pontos de virada, são mudanças que Deus está proporcionando para que eu e você possamos aproveitar essas oportunidades. Quando você perde o emprego, não é para você se desesperar e achar assim, agora não tem mais jeito, não, eu vou morrer de fome. Não, é uma oportunidade de você procurar um lugar melhor, de melhorar a sua maneira de ser um funcionário. Essa semana eu estava falando com uns amigos meus, colegas que eu jogo futebol, e ele estava me falando a respeito de um menino que ele deu uma oportunidade para cortar a grama da casa dele. E ele falou assim, Fábio, eu fiquei tão impressionado com a maneira como ele cortou a grama, como ele ajuntou os restos da grama lá, as pedras, como ele varreu. Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. E depois ele me chamou e perguntou, ficou bom, seu fulano? O senhor acha que tem alguma coisa que pode melhorar? O senhor quer que eu faça mais a outra coisa? Ele falou, não, ficou muito bom. E o preço que me surpreendeu mais, ele disse, algo justo. E depois ele falou assim, eu posso tirar uma foto da sua grama para mim? Estou montando um álbum dos lugares onde eu corto a grama, onde eu limpo os pátios. Ele falou, pode tirar uma foto. E ele disse que esse rapaz já não tem mais horário durante a semana para cortar grama. Porque, querido, independentemente do que você faça, se você fizer bem feito, se você tem a bênção de Deus na sua vida, tudo vai dar certo. Se os ímpios, as coisas dão certo para eles, imagina para nós que temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A bênção de Deus não está naquilo que você faz, a bênção de Deus está em você. Quando Isaac furou poços, as pessoas vinham e tomavam conta, não, esse aqui agora é nosso. Aí contenderam os pastores lá. O que aconteceu? Isaac ia para outro lugar e furava poço e dava água. Porque a bênção não está no lugar geográfico, querido. A bênção está em você. Porque quem está em você é maior do que aquele que está no mundo, e é Deus. Então a bênção está em você. Seja cortando grama, seja fazendo faxina, seja fazendo o que for, seja e faça bem feito. Porque a bênção de Deus está na sua vida. E para isso, nós precisamos aproveitar essas rupturas. Não adianta você perder o emprego e ficar deitado num quarto fechado, chorando, meu Deus, e agora? Não, faz teu currículo, irmão. Às vezes só tem lá CPF, identidade, casado e 3 filhos. Não tem mais nada no currículo. A vida só é dura para quem é mole. E hoje nós precisamos de homens e mulheres que sejam corajosos, dispostos a obedecer. Quinta-feira eu chamei bastante a atenção dos homens, viu, mulheres? Tem uns que escaparam, que não vieram. Eu vou fazer um CD e vou mandar para eles, os que não vieram quinta. Tem homem que a gente olha que parece marica. Tá certo que tá virando moda aí fora. Aqui na igreja não pode ser assim, irmão. Azar, Deus te... ou sorte sua, Deus te fez homem. Sorte nossa. Deus colocou algo no homem que não colocou na mulher. E Deus colocou algo na mulher que não colocou nos homens. Eu gosto muito daquela passagem de Reis, quando a mulher que recebeu um filho, quando Eliseu orou por ela,
O filho morreu, teve uma enfermidade, morreu, e ela vem em direção a Eliseu procurar o profeta. E quando ela encontra com as pessoas pelo caminho, o filho dela tinha acabado de falecer. As pessoas perguntavam: e como vai as coisas? E ela dizia: tudo vai bem. O filho estava morto. É desse tipo de mulher que nós precisamos, que estejam dispostos a confiar em Deus. As coisas não estão como deveriam, como nós gostaríamos que ela estivesse. Nós vamos crer que as coisas vão melhorar, mas eu preciso fazer alguma coisa para as coisas melhorarem. Não tem dinheiro para arrumar? Arruma você, irmão. Um tempo atrás, o Old trabalhou na minha casa, pintou e fez um monte de coisa lá, e nos ajudou já no lar. Agora está lá na FIM. Estamos com vontade de contratar ele já, definitivamente. E eu vi ele fazer umas coisas lá. E esses tempos tinha uma torneira minha pingando, essa semana agora. Eu falei: mas eu não posso perder para essa torneira. Não é possível. Peguei aquela torneira, fechei os registros. Já aprendi isso, que primeiro fecha os registros para desmontar ela, né? Porque eu já desmontei ela com o registro ligado, daí ia ficar pior a emenda do que o soneto. Fechei os registros, abri ela bem, não saía mais água. Tirei o negócio, uma torneira de 2. Desmontei, levei a torneira nas costas lá, cheguei lá na loja e falei: eu quero isso aqui, ó, eu acho que é isso aqui. O cara falou: não, o senhor não precisa trocar toda essa peça, o senhor só troca a borrachinha. Mas nós não temos. Aí eu fui lá na Carla, onde a Carla trabalha, esposa do Old. Eu já cheguei como se eu soubesse. Falei: Carla, eu acho que eu quero isso aqui, ó. Como se eu soubesse, né? Porque o cara lá tinha me falado no outro lugar. Fui lá, montei a torneira. Deu certo, viu, cara? Parou de pingar. Tem torneira na sua casa, irmão, que está pingando há 2 anos. Tem mulher que nem olha pro marido agora, porque se olhar depois em casa dá problema. Então, se não tem dinheiro para... não temos dinheiro. Eu paguei R$1,80, né, cara? Na borrachinha, R$1,80. Falei: cara, me dá 3. Vai que tem mais uma outra, eu já troco. São coisas simples que você pode fazer. São coisas que Deus chamou eu e você para que nós obedeçamos nas pequenas coisas, para que Ele possa nos colocar sobre as grandes. O problema é que a gente já quer sair por cima, quer ser o dono da empresa. Chegou ontem, quer ser o dono. Começa com humildade, querido. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Começa devagarinho, fica tranquilo. Deus sabe que você tem mulher, tem filho para dar comida. E Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar sim. Mas ouse acreditar, ouse crer em Deus. Quando Abraão foi convidado, foi impulsionado por Deus para sair, ele não pediu detalhes. Ele não procurou obter, falou: Deus, mas eu vou, mas se o Senhor me pagar adiantado o primeiro mês, 13º, férias, insalubridade. Não. Abraão saiu, obedeceu. Ele não negociou com Deus. Não, Deus, se você me abençoar, aí eu vou começar a ser fiel. Esquece, irmão. Não existe. Você que tem que ser fiel. Abraão apenas se levantou e iniciou sua jornada, sua caminhada. As nossas escolhas, irmãos, elas têm sérias consequências, tanto de bênção como de maldição sobre as nossas vidas. Esses dias atrás eu falei sobre isso. E isso vai influenciar não só na sua vida, mas como na vida dos seus filhos, dos seus descendentes. A atual sociedade em que nós vivemos, ela é instável. Ela não tem uma estabilidade emocional, porque as pessoas não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus. As pessoas estão constantemente se movimentando, buscando aquilo que é ilusório. Ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro fácil. Milagre é só Deus que faz, irmão. Se quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar, e muito.
Esse dia me perguntaram: pastor, se o senhor souber de alguma coisa que dá dinheiro, não precisa trabalhar muito, o senhor me avisa? Eu falei: não, primeiro eu vou fazer. Se eu descobrir isso, eu achei a galinha dos ovos de ouro. Não tem que trabalhar, tem que dar duro, tem que levantar de manhã cedo. Não, e eu vou dizer uma coisa para você: não é só você, viu, irmão? Muitas gentes, milhares ou milhões de pessoas levantam todos os dias de manhã. Tem gente que anda 4 horas de ônibus para chegar no trabalho em cidade grande. E a gente reclama quando está de carro, no ar-condicionado. Fala: esse trânsito de vir é uma porcaria mesmo. E depois a gente ora em casa: Deus, prospera o nosso município, faz com que ele cresça, abençoa. Amaldiçoa no trânsito e agora pede a bênção de Deus. É o que diz Tiago: da mesma boca procede bênção e maldição. Ora para Deus mudar a mulher, depois amaldiçoa ela. Ora para Deus mudar o marido, depois fala: também esse traste, esse cachaceiro, esse preguiçoso. Eu vou te ensinar a orar por marido e por mulher. Quando eles estão dormindo, você está do lado, não é isso que você pensou, não é para matar. Coloca a mão discretamente, faz um carinho no cabeça dele, dela, fala: Deus, a minha avó orava assim: o meu marido não é aquilo que os meus olhos estão vendo. Meu marido é um homem de Deus, cheio da tua presença, trabalhador, honesto, de caráter, homem bem sucedido. Na mulher também, você coloca a mão bem de leve. Se ela perguntar, fala: eu estou fazendo um carinho em você, amor. Não está mentindo. Senhor, obrigado pela minha esposa, que é uma mulher, uma ajudadora idônea. É a mulher de Provérbios 31, como estão aprendendo com a pastora nas células. Não é goteira que fica igual a torneira da casa do pastor, que estava assim, agora não está mais. Comece a abençoar, comece a declarar a bênção, até que a situação seja mudada. Essa fé corajosa, ela vai obedecer independentemente da situação. Quando nós corremos o risco de obedecer a Deus, Ele irá prover além das nossas expectativas. Além. Se nós obedecermos, querido, Deus vai te surpreender. Se você obedecer, Deus vai te surpreender no casamento, nas finanças, na saúde. Mas você precisa resolver obedecer. Tem uma frase que diz: pule, que na hora certa a rede aparece. Se Deus te mandar, obedeça. Se Deus mandou você fazer, obedeça. Se você não sabe, talvez, esses dias eu conversei com um irmão, ele disse: pastor, mas eu não sei quando obedecer, como obedecer, às vezes a gente fica confuso. Aí você pega outro princípio da palavra, vai no teu líder de célula, vai no pastor, vai na pastora. Pastor, não estou entendendo isso. Fulano, eu não entendi isso, eu não sei se Deus está mandando eu fazer isso ou aquilo, aquilo outro. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Tem gente que acha que sabe tudo, e aí dá a cabeçada, sofre, se incomoda. Eu não conheço ninguém que tenha ficado em Ur, ou seja, no passado, acomodado, à margem, que está em segurança até hoje. Que tipo de segurança nós estamos buscando? Que tipo de vida nós queremos viver? Mas eu conheço através da Bíblia a vida de Abraão, que por sua obediência abençoou o mundo inteiro. Até eu e você somos abençoados por causa do ato de obediência de Abraão. Eu e você. Muitas pessoas passam a vida toda no vale da indecisão. Não sei se eu compro ou se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Não sei se isso, não sei se aquilo. Até Deus fica impedido de poder abençoar você. Se você não decidir dizer: Deus, o que eu faço? E quando Deus disser, você obedece. Até Deus fica ali: será que eu vou embora ou será que eu fico aqui? Será que eu faço vestibular ou será que eu não? Será que eu trabalho ou será que eu fico em casa esperando Deus abrir as portas?
Decida, irmão. Decida. Tem pessoas que começam e nunca terminam nada. A coragem, ela exige uma decisão. Exige que nós nos separemos da multidão. Por que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Porque ela decidiu sair do meio da multidão e tocar em Jesus. Mesmo que as pessoas falassem dela, pensassem mal dela. Por que Bartimeu estava à beira do caminho durante toda a sua vida? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros falaram: fica quieto, você está incomodando. Aí ele gritava mais alto, porque ele decidiu fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E o que chama a atenção de Deus é a nossa fé, irmão. É a sua atitude de fé, de obediência à palavra de Deus. Nós não vemos na vida de Abraão nenhum altar em Harã e nem no Egito, porque foram lugares de desvio e de atraso na jornada de Abraão. Nós estamos numa fase da nossa vida que nós não podemos mais tomar decisões erradas, porque elas vão nos causar atraso e desvio na jornada. E quando nós nos desviamos, ou nos atrasamos no caminho da obediência, nós nos esquecemos de Deus e das promessas que nós fizemos, e começamos a olhar as circunstâncias, e então somos guiados por vistas e não por fé. Abraão carregou uma bagagem que atrasou o seu caminho. O diabo nem vai precisar tentar você com o mal, se ele pode levar você ao atraso ou ao desvio por uma boa razão. Ah, mas é uma boa razão, pastor. Eu até errei, mas foi bem intencionado, foi tentando ajudar. De boas intenções, o inferno está cheio. Deus não quer sua boa intenção, Deus quer sua obediência, querido. Ou você obedece ou você desobedece. Pessoas que têm coragem vão enfrentar a vida de frente, não vão ficar temendo aquilo que pode acontecer. O que será? Eu li num livro isso. O que será que vai estar escrito nos nossos túmulos quando nós morrermos? E aí o autor diz assim: poderia estar escrito: esse homem poderia ser, essa mulher poderia ter sido. Será que é isso? As pessoas podem até dizer que nós não conseguimos, mas nunca vão poder dizer que nós nunca tentamos. Chegou o momento de você decidir: Deus, eu vou tentar fazer algo que eu nunca fiz, para conquistar aquilo que eu nunca tive. Você só conquista o que você nunca teve quando você faz algo que você nunca fez. O problema é que a gente quer continuar fazendo a mesma coisa e ter algo que a gente nunca teve. Não tem isso. Sabe por que os empresários bem-sucedidos são bem-sucedidos? Porque eles fazem a mesma coisa com excelência todos os dias. Tem uma disciplina, tem hábitos. Acordam cedo, vão trabalhar. E nós, acho que hoje dá mais uma meia horinha aqui na cama. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Quanto mais alto você sobe, querido, mais estreita é o número da multidão. Agora a pergunta é: será que você está indo na direção certa? Será que você está seguindo a direção certa, ou está tomando desvios necessários? Ah, eu precisei, né, pastor? Que tipo de vida nós estamos esperando? Que tipo de futuro nós esperamos com a vida que nós estamos vivendo? Pessoas de coragem estão dispostas a deixar o passado, aquilo que prende, aquilo que aprisiona, aquilo que machuca, tudo que ficou para trás.
Os sinais da fé de Abraão foram os altares que ele construiu. Altar é um lugar de adoração, compromisso e renovação. No altar nós estabelecemos um relacionamento com Deus ou renovamos os nossos compromissos com Ele. E nessa noite eu queria que você olhasse para a sua vida, meditasse sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões, sobre como você tem vivido até aqui, e estabelecesse um altar para Deus, de compromisso, de relacionamento com Ele, ou renovasse a sua aliança com Ele. Você pode sim ser uma pessoa de convicções, de propósito. Você pode sim deixar uma marca, causar um impacto na sua geração, na sua família, no seu trabalho. Mas você precisa de coragem para fazer isso. Você precisa decidir crer. Qual é o propósito da sua vida? Coragem não significa ausência de medo, mas agir a despeito do medo. Em Gênesis capítulo 15, verso 1, é a primeira vez que Deus diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. O medo, querido, ele é inimigo da fé. E a coragem, ela vai nos colocar em batalha da qual o medo nos faria correr. Mas lembre-se, Deus é o seu escudo. Deus está à sua frente, Deus está cuidando de você, Deus está guardando você. E para nós alcançarmos essa capacidade de coragem, é preciso trilhar o caminho da fé diariamente. Porque a fé é prática. A fé ignora qualquer voz que te faça recuar, qualquer voz que te faça desanimar, qualquer voz que te faça desistir. E muitas pessoas estão levando uma vida medíocre, como algo aceitável, como, eu acho que é a vontade de Deus. Mas lembre-se, o andar com Cristo não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona que dura toda a nossa vida aqui na terra. Então não acha que as coisas acontecem do dia para a noite. Existem sementes que nós plantamos há anos atrás e que nós estamos colhendo hoje, boas e más. Andar com Deus exige sacrifício, comprometimento e obediência. Será que você está disposto a andar com Deus? Será que você está disposto a ser um homem de fé, uma mulher de fé? Como você gostaria de ser lembrado? Será que os teus amigos no trabalho podem olhar para você e falar: não, aquele é um homem de Deus, aquela mulher realmente é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de fé, aquela mulher é uma mulher de fé que crê independentemente do que ela está passando, está vivendo? Ou será que nós somos os primeiros a reclamar, a murmurar, a amaldiçoar? É você que vai ter que decidir isso na sua vida. Se eu passar pelo fogo, não temerei. A sua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, não temerei. A sua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Fica de pé, querido. Será que você está disposto a pisar no Santo dos Santos, a viver nesse lugar de obediência, de fé? Independentemente ou a despeito de qualquer circunstância que você está vivendo ou vá viver, seja boa ou seja contrária. Ou será que você quer continuar ou deseja continuar do mesmo jeito que você está vivendo? Ou será que você deseja, como Abraão, restaurar, renovar a sua aliança com Deus, dizer: não, Deus, a partir de hoje eu vou ser alguém diferente. A partir de hoje a minha vida não será mais a mesma. Eu não quero mais ser do jeito que eu tenho sido. Chega dessa mediocridade, chega dessa vidinha de acomodação, chega de viver desse jeito. Às vezes você está orando: Deus, fala comigo. Deus está falando com você, irmão. É tempo de você mudar, é tempo de você crescer, é tempo de você amadurecer. Chega de meninice. Paulo disse: quando eu era menino, eu andava, corria e fazia como menino. Agora que eu passei a ser homem, ou seja, maduro, eu deixei as coisas de menino. É tempo de crescer, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, como líder, como pastor. É um tempo de crescimento, querido. Mas eu preciso decidir isso. Eu quero te dar uma oportunidade nesse momento, no nome de Jesus, de você decidir, dizer: Deus, eu quero deixar as coisas de menino. Eu quero deixar o medo de lado, eu quero deixar a incredulidade de lado, eu quero deixar as lamentações, os murmúrios, a murmuração, a reclamação, e eu quero viver uma vida onde o Senhor possa ter prazer, alegria na minha vida. Se você quiser isso, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja entrar num novo tempo de Deus para a sua vida, num tempo de ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, segundo aquilo que Deus sonhou para você. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Diga para ele: se eu passar, e se eu passar pelo, eu não temerei na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Sua oração para Deus, diga: Senhor, eu quero ser diferente, eu vou mudar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença a vida dessas pessoas aqui nessa noite, Deus. Ó Deus, numa decisão de fé, de coragem, de ousadia, assim como Abraão, ó Deus, ousou a sair do lugar que ele não sabia onde seria, Deus, para onde ele não sabia onde seria, Deus, mas com ousadia, com fé, com coragem, com moderação, ó Deus. Essas pessoas vêm até a tua casa, Deus, diante do teu altar para dizer: Senhor, nós não queremos mais ser o mesmo, Senhor. Nós não queremos ser mais as mesmas pessoas, ó Pai. Nós queremos decidir acertadamente, ó Deus, com fé, com ousadia. Ó Deus, e queremos, ó Pai, ver na vida dessas pessoas, ó Deus, o teu sobrenatural acontecendo, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Segundo a obediência das suas vidas, Pai, no nome de Jesus, eu quero, Deus, declarar, ó Pai, um novo tempo, ó Deus. Aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a vida deles, para a vida delas, ó Pai, que possa acontecer, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus. Eu abençoo cada homem, cada mulher aqui nessa noite, ó Deus, que veio até a frente do teu altar, ó Deus, decidindo um tempo de mudança, Deus. Um tempo de transformação, de sair dessa zona de acomodação, de comodismo. Cruzar a linha, Deus. Deixar a margem, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não ser mais de ânimo dobro, ó Deus. Ora contigo, ora vivendo a sua vontade. Mas que eles possam ser pessoas, ó Deus, que estejam disponíveis para ouvir, mas para também obedecer quando ouvirem a sua voz, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Como profeta do Senhor sobre esse lugar, sobre a vida dessas pessoas, eu quero declarar, ó Pai. Assim como o Senhor foi com Abraão, ó Deus, que mediante a obediência na vida dos teus filhos, ó Pai, as portas possam se abrir, ó Deus. Sejam financeiras, seja nos relacionamentos, seja na saúde, ó Pai. Seja, ó Deus,
no cumprimento das promessas do Senhor na vida dos teus filhos. Eu declaro agora, Pai, no mundo espiritual destravado, Pai, aquilo que estava travado, Pai. Ó Deus, eu declaro no nome de Jesus, ó Pai, liberado, Pai, segundo a obediência, a atitude de obediência e fé da vida dos teus filhos, ó Pai, sobre a vida, sobre a família, sobre a saúde, sobre as finanças, sobre os casamentos, no nome de Jesus, ó Pai, para que eles possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não desista, porque Deus acredita em você, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém?